Agora vamos analisar um parâmetro que pode-se dizer que é o mais importante ou é aquele mais evidentemente importante quando se está falando de análise de potencial eólico ou recurso eólico, que é a variação no perfil vertical do vento. É claro, como a gente já pode observar na figura apresentada no slide, que o perfil de vento ele muda de acordo com a distância do mesmo à superfície terrestre. Com o aumento da altura, a velocidade do vento passa do nulo para uma velocidade de escoamento. Essa mudança ela é acentuada perto da superfície. E o que significa isso? Na verdade, isso tem relação com a mecânica dos fluidos que vocês estudam durante o decorrer dos primeiros semestres do curso. A velocidade de um fluido ele escoa próxima a uma superfície, ou a velocidade que escoa próxima à superfície ela é nula. Então nós temos a superfície terrestre. Próxima dela, a velocidade é nula. E nós conseguimos observar isso de acordo com esses perfis de, digamos, podemos falar de vetores. São vetores onde, próximo à superfície, eles têm valores muito reduzidos. O comprimento desse vetor ele está relacionado com a velocidade do vento. Se o comprimento tende a zero, a velocidade do vento é zero. Se ele tende a um comprimento x, é a velocidade x, certo, pessoal? Então, por isso que tem esse traçado aqui mencionado. E essas ondulações nesses vetores é para identificar a turbulência nos mesmos, certo? Então, observe que próximo à superfície existe uma turbulência mais considerável, que com o passar do aumento da altura do comprimento em relação ao solo, essa ondulação começa a ser reduzida até ficar algo praticamente homogêneo. Ou seja, a influência da superfície vai se tornando cada vez mais reduzida com o afastamento da massa de ar em relação a ela. A velocidade de um fluido que escoa próximo à superfície é nula. Distante dela não é nula. O atrito entre o ar e a superfície do solo é exatamente responsável por prover esse tipo de característica. Então, tudo isso aqui é algo que vocês já veem que já é visto na mecânica dos fluidos. Então, o ideal seria trabalhar com a velocidade do vento ou perfis de turbinas eólicas próximas a essa região aqui de pequena turbulência ou em ventos geotróficos. No entanto, existe essa chamada, como vocês podem observar aqui, camada limite, que está situada ali em algo no máximo a 150 metros de altura, que é aquela em que a superfície tem uma influência mais significativa. Acima disso, ela é praticamente insignificante. Contudo, as turbinas eólicas atuais trabalham em alturas não mais do que 150 metros. Elas trabalham exatamente nessa região de influência da superfície mais considerável. Então, conforme mencionado, a operação de aerogeradores comerciais se dá nessa região de camada limite. Portanto, para ter conhecimento da influência e do perfil vertical do vento, torna-se importante conhecer a distribuição da velocidade do vento com a sua altura. Logo, um dos métodos mais utilizados, ou que já foi mais utilizado historicamente, é o chamado, para identificar a variação do perfil vertical do vento, é o chamado modelo de perfil vertical baseado na lei de potência, ou na lei da potência, que é exatamente essa relação ou expressão que é apresentada no slide, onde V é exatamente o valor da velocidade do vento numa altura h que a gente deseja encontrar,
Para poder obter essa informação nessa altura h da velocidade do vento, é necessário ter uma determinada velocidade do vento de referência VR em uma altura já medida, certo? Então a gente tem que ter previamente já essa informação para poder mensurar uma altura de interesse. E claro, o perfil do terreno irá influenciar nesse valor de velocidade do vento. Isso é inserido nessa expressão para caracterizar a velocidade do vento numa altura de desejo através do coeficiente de atrito alfa para vários tipos de terrenos. Então, é apresentado inclusive na tabela da imagem do slide, coeficientes de atrito para vários tipos de terrenos existentes. Então, você pode ver desde uma calma superfície aquática ou solo suave, até grandes cidades com prédios elevados. Então, o coeficiente de atrito ele é alterado de acordo com esse tipo de terreno. Com fins de exercitar exatamente a aplicação dessa expressão, é apresentado exatamente o exercício a seguir, que, até por questões do formato da aula que está sendo realizada, que é em vídeo, vai ser inserido no SIGA exatamente um vídeo relacionado a esse exercício, certo, pessoal? Então, vou passar adiante. Vocês podem dar uma pausa nessa aula, acessar a videoaula referente ao exercício para poder ver exatamente como é o procedimento de obtenção das respostas solicitadas no exercício 7.1. Que é utilizado exatamente o livro do Milton Pinto, no exercício de lá. Bem, existem outros perfis de variação no perfil vertical do vento. Eu posso utilizar alguns modelos mais complexos, como, por exemplo, o modelo de perfil vertical baseado na lei logarítmica, que é um perfil que vocês já podem visualizar na expressão, aparentemente mais complexo. Você já pode se perguntar, por que não utilizar o perfil baseado na lei da potência? Aquele perfil que nós vimos no slide anterior, ele é mais aplicado a alturas de até 50 metros. Acima disso, não é recomendável. Ele já pode começar a apresentar problemas, erros de estimativa. Então, para contornar essa situação, existem outros métodos, que é exatamente esse aqui. Então, você tem, por exemplo, para velocidades elevadas, utilizar exatamente a expressão apresentada que está sendo indicada. Então, você já observa que aqui nós temos já que ter conhecimento da chamada, ou do chamado comprimento de rugosidade, velocidade de atrito relacionada com a tensão de cisalhamento na superfície tal, e a massa específica do ar ρ. Então já observe que existem parâmetros a mais, ou seja, um detalhamento a mais vai ser necessário para obter informações da velocidade do vento em uma altura de interesse. Também na lei logarítmica existe o outro perfil de expressão quando as velocidades já são um pouco mais moderadas. Eu já posso aplicar esse outro perfil, que vocês podem analisar ou observar, que também apresenta o seu nível de complexidade. Onde a letra grega aí apresentada é um chamado termo de correlação, que é a influência do calor do solo no comportamento da camada limite, e L é o comprimento de mistura, que é o perfil da velocidade do vento com a distribuição vertical de temperatura. Então, e esse valor vai variar de acordo com o tipo de condição atmosférica, se é uma condição estável ou instável. Então, observe o nível de complexidade que aparece quando você muda de um perfil vertical para um outro. Existe também em vários materiais bibliográficos
uma equação baseada na lei logarítmica que é um pouco mais simplificada, mas que nela você vai ter que também ter conhecimento de uma velocidade de referência em uma altura de referência, para poder estimar qual a velocidade do vento em uma altura desejável. Também ter conhecimento do comprimento de rugosidade, que é o Z0. Então, não foi apresentada esta tabela aqui nos slides anteriores para a lei logarítmica, mas é deixada aqui para que vocês tenham conhecimento. Nós podemos classificar esses comprimentos de rugosidade em classes. Da classe 0, que é um tipo de área com água, com mares e lagos, até uma classe 3, que são áreas urbanas, florestas e terras com muito quebra-ventos. Portanto, para poder exercitar exatamente a obtenção de velocidade do vento a partir de um perfil de altura vertical de interesse, aplicando algum desses modelos de perfil baseado na lei logarítmica, é apresentado o mesmo exercício que nós fizemos utilizando a lei da potência com a última expressão do slide anterior. Assim como eu falei naquele caso, vai ser inserido um outro vídeo com exercícios a serem realizados. Então, vocês podem dar uma pausa desse vídeo, acessar o outro para ver exatamente a execução do exercício em questão, tá certo, pessoal? Para finalizar essa parte relacionada aos parâmetros que influenciam no perfil do vento, vamos só falar ainda algumas coisas que não foram mencionadas anteriormente, que é o que é que influencia no perfil vertical do vento. A influência do terreno nas características do vento. Claro, quando eu falei sobre a questão dos ventos de circulação local, eu já previamente introduzi essa problemática para vocês. Então, a classificação de terrenos lisos ou planos, por exemplo, gramados ou árvores, ou poucas edificações, e terrenos do tipo acidentado, colinas, vales e montanhas, é claro que eles irão influenciar no perfil vertical, que também tem relação, inclusive, com a rugosidade do terreno. Observem a imagem apresentada. Hoje nós temos um determinado perfil vertical, de acordo com a altura. Nesse local existe um determinado tipo de rugosidade do terreno. Esse perfil de vento, ele chega numa região com um perfil de vento já diferente, Z02. A título de exemplificação, vou considerar o 01 como um terreno totalmente plano, liso, sem nada. Simplesmente só a superfície. Uma terra batida, por exemplo. E aqui eu já chego numa região com, por exemplo, gramado para terreno com árvores. Então, isso já faz com que observe originalmente o formato do perfil de vento e, posteriormente, o que acontece quando eu chego na região Z02. Ele muda. Então, é esperado esse tipo de situação, uma alteração do formato do terreno, do perfil de velocidade do vento, de acordo com o terreno, pessoal, certo? Obstáculos naturais, como, por exemplo, uma rocha, uma pedra, ou superficiais, como, por exemplo, podemos imaginar que isso aqui, ao invés de ser uma rocha, é uma pedra. No momento em que o perfil de vento vai de encontro a esse obstáculo, ele vai, consequentemente, influenciar no escoamento da velocidade do vento. Observe aqui, ó, já alguns detalhes que são comuns na aerodinâmica, questão de camada de cisalhamento, a camada externa, essa camada interna aqui com ventos turbulentos. Isso irá, consequentemente, alterar o perfil do vento. Também a orografia, né, que são as variações na altura do terreno, irá, por exemplo, até chegar à situação de canalizar
o vento de tal forma a aumentar, inclusive, a sua velocidade, certo? Então, isso também pode influenciar no perfil vertical do vento. Agora vamos dar uma parada nessa videoaula, na parte 2, e no próximo vídeo, parte 3, vamos dar continuidade já com questões relacionadas à estimativa do potencial eólico. Então, até mais, pessoal.